Olá pessoal, neste episódio vamos conhecer tanto a Plantisa, essa marca, essa loja online que nós bem conhecemos, que vende bastantes plantas online e presencialmente através dos viveiros Vitor Lourenço e, portanto, para nos falar um bocadinho aqui da marca e, portanto, para personificar aqui a própria marca, vamos falar, portanto, um bocadinho aqui com a Marisa. Então, Marisa, hum, quem é então, explica-nos, portanto, quem é então a Plantisa? Como é que surgiu, portanto, esta marca? Olá, Fábio. Olha, primeiro, muito obrigada pelo convite, estar aqui no teu podcast. É mesmo um grande prazer estarmos aqui. E vamos então começar só aqui a desmistificar um bocadinho desta diferença do que é a plantise e os viveiros. Hum, os viveiros nasceram, e se calhar até é giro explicar um bocadinho da história, os viveiros nasceram há, sei lá, nem te consigo dizer bem há quantos anos atrás, mas quando. Há muito, Sim, há não, muito. não, porque na É. verdade isto iniciou-se quando o meu pai começou a vender fruta aos 14 anos na feira e, portanto, eu nem Uhum, consigo fazer as contas assim tão rápido para te dizer há quantos anos é que isto foi, mas imagina, já foi há uhum, mesmo muitos anos. E ele de frutas depois passou a vender terra e depois as pessoas perguntavam-lhe, mas desculpe, mas olha lá, mas estás a vender terra e o que é que eu faço com a terra? O que é que eu faço com terra e com vasos? Porque o meu avô era oleiro, então eles tinham vasos que podiam vender também nas feiras, então ele estava a uhum. vender terra e vasos e as pessoas perguntavam-lhe, sim, tinha aí plantas para pôr na terra e nos vasos? Não, não, não Exato. estás só a vender estas duas coisas. E ele aí achou que se calhar era uma oportunidade de negócio, miúdo como era, comprou daquelas, sabes, tipo mata-velhos, fechadinhas, parece tipo um trinciclo, mas Sim, fechado, estás a sim, ver sim, atrás? sim, Pronto. sim. Comprou uma coisa dessas e depois começou a comprar plantas ao mercado, então ali da Praia Grande, então ele ia ao mercado da Praia Grande comprar plantas para vender em Mem Martins. Então foi assim que ele começou. E depois chegou com muitos contactos na Holanda e aí começou a crescer o negócio e realmente, pronto. E assim nasceu os Viveiros Vitor Lourenço há 31 anos atrás. E assim foi durante bastantes anos, até chegarmos a uma altura em que os viveiros já não estavam muito focados para um cliente só, ou seja, eles tanto vendem para profissionais da área, como vendem para hipermercados, como vendem para o cliente final, e quando chegámos ali à pandemia Hum, sentimos muito a necessidade de criar uma outra empresa dentro dos viveiros, que é a Plantisa, que veio aqui fazer a diversificação do B2B e do B2C, ou seja, agora a Plantisa vende só para o cliente final. E, portanto, é uma empresa que é nascida dos viveiros, completamente, filha dos viveiros, mas vem só mesmo corresponder uhum. à necessidade mesmo das pessoas. Não, Esse não segmento, estamos, sim, não sim. estamos focados nos nossos. Até mesmo porque houve uma altura que começámos a sentir que os viveiros eram os próprios concorrentes dos seus clientes, não é? Porque isto depois ficou aqui assim um bocadinho. Então foi daí que nasceu a Plantisa. E acho que foi num timing ótimo, porque realmente com a pandemia nós sentimos muita necessidade de fazer uma loja online e daí ter essa noção de que será que a Plantisa está mais relacionado com online e se quando vamos em pessoa vamos aos viveiros, eu acho que é daí que vem. Eu fiquei, exato, eu fiquei com essa dúvida, Já. porque, pronto, eu por acaso, eu sou vosso cliente, mas é por coincidência, desde a altura da pandemia, porque também tem a ver, pronto, eu mudei de casa e acabei por estar mais perto dos vossos viveiros, portanto, na casa onde eu estou agora, do que estava anteriormente, e portanto, eu acabei por ir aos viveiros Vitor Lourenço, para comprar as primeiras plantas da minha casa nova. Depois eu queria, portanto, tomando a pandemia, nós acabamos por ter tempo para estas coisas, acabei por precisar de algumas plantas para fazer alguns terrários e também acabei por ir aos viveiros Vitor Eu Lourenço, ouvi a portanto, tua como tem. apresentação, eu ouvi. Sim, sim, mas foi nos Ok. viveiros, eu não disse na Sim. altura, mas foi nos viveiros Vitor Ok. Lourenço. E acabei por, portanto, vocês têm muitas plantas, mesmo muitas, vocês têm um espaço muito grande, têm muita coisa para oferecer, têm muitas, e não têm propriamente só assim plantas, vá, assim mais comuns, vocês têm muitas coisas. Uhum. Eu acho que a primeira vez que vi um filodendro Milano Crisum à venda foi convosco.
E isso até é um bocadinho irónico, porque eu não via quase ninguém, colecionadores, a vender, e vocês que são um viveiro, normalmente os hortos, normalmente pronto, têm plantas já a tender já um bocadinho mais para o mainstream, mais um bocadinho mais para a massa, e é que essas plantas assim um bocadinho mais raras e às vezes pronto, não chega ao horto, porque pronto, derivado do preço, das suas características, do cliente final, portanto eu percebo isso perfeitamente, mas é irónico que foi que a primeira vez que eu vi essa planta foi no. Eu não cheguei a tempo, porque houve uma pessoa primeiro do que eu, mas a primeira vez que eu vi essa planta à venda foi nos vossos viveiros. E ainda por cima, eu depois andei imenso tempo para encontrar um lá no Carisma, que depois não, pronto, tive muito tempo para que não encontrei. Mas falando, não desviando do assunto, eu sempre fiquei assim com alguma dúvida, porque eu ia aos Uhum. viveiros, vocês sempre se identificaram como viveiros Vitor Lourenço, eu comprava as plantas, e depois, quando eu ia online para perceber se havia as plantas lá no viveiro ou não, antes de eu ir, para não perder a viagem, eu via que o Uhum. catálogo online era Plantiza, e eu achei, ok, se calhar o online deles é Plantiza, mas o presencial é Vitor de Lourenço, mas aquilo deve ser uma empresa irmã. Pronto, foi o que eu achei. Mas agora não sei se foste lá recentemente, mas pelo menos há cerca de um ano e meio de certeza, 2 anos possivelmente, já Uhum, está tudo mudado para Plantisa. Portanto, até mesmo no Google, se pesquisaste a Plantisa, da localização, se fores lá em loja, a fatura que te passam é Plantisa, o uhum. mesmo cá fora, os outdoors também já estão todos com o nome Plantisa. Ok. Então e o que é que separa, portanto, a Plantiza, assim, dos outros portanto, agora vamos só chamar Plantiza. O que é que então separa a Plantiza dos outros garden centers? Eu acho que uma das coisas que nos faz, realmente enaltecer é um bocadinho a tocar naquilo que tu acabaste de dizer, não é? Porque nós, para além de sermos um horto, nós estamos muito, muito, muito ligados aos viveiros e, portanto, nós conseguimos ter todas as novidades ou até mesmo coisas que se calhar nunca viste, sem ser online, Uhum, nos nossos espaços. Ou seja, isto faz com que nós consigamos ter uma chain muito mais encurtada entre nós e o produtor original da planta, percebes? Há muito poucos revendedores entre a plantiza e de onde é que a planta vem. Nós temos uma uhum. ligação muito, muito próxima, por causa dos viveiros, temos uma ligação muito próxima com os produtores originais, Bélgica, Holanda, França, mesmo cá em Portugal e também em Espanha, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante e esta proximidade tanto faz com que, obviamente, a planta possa às vezes ter um preço um bocadinho mais em conta, como também faz com que nós tenhamos algum conhecimento e algum know-how depois que também possamos passar de um lado para o outro, porque já aconteceu Uhum. várias vezes não, mas pelo menos uma lembro-me que um cliente adquiriu um filodendro que ele ainda tinha, sabes, na raiz às vezes vem assim se calhar não, nunca te aconteceu, mas alguns deles ainda vêm com tipo uma capzinha, onde a raiz ela vinha da plug, vinha assim do tabuleiro, e eles depois plantaram e ela Sim, cresceu. sim, sim, Acho- sim. Já eu não aconteceu com filodendro, mas já me aconteceu com outra Pronto. planta. E isso aconteceu com um cliente, e ela, não sei se era ele ou ela, veio falar connosco sobre o assunto e estava meio preocupado, e nós falámos diretamente com o produtor. Ou seja, isto é Uhum. muito complicado. Se tu fores comprar uma planta a outro sítio, se calhar essa pessoa não vai conseguir ligar para o produtor: olha, desculpe lá, mas o que mas explique lá porque é que isto veio assim, agora temos aqui esta dúvida, temos o cliente que. Pronto, e eles deram-nos uma explicação técnica que nós depois passámos diretamente para o cliente, e eu acho que isso é uma das coisas que realmente nos faz aqui separar um bocadinho Uhum. dos restantes hortos, mas pronto, acho que é uma das coisas, uma das vantagens que se pode ver. Então, portanto, eu sou o vosso cliente, portanto, eu sei mais ou menos aquilo que vocês vendem, principalmente na loja grande da de Sintra. Mas, portanto, se uma pessoa entrasse neste momento na vossa estufa, o que é que, portanto, encontraria? Assim, sucintamente, para as pessoas terem assim, uma noção daquilo que vocês vendem. A maior parte das plantas que vais encontrar agora são mesmo plantas da época de primavera, ponto. Ou seja, vais encontrar imensos osteosperums ainda, que estamos a concluir a produção dos osteospermos, vais encontrar muitas petúnias, vais encontrar muitos tagetes, vais encontrar muitas begónias sempre em flor. Há muita planta sazonal que a esta altura É o forte. exatamente, porque é a altura de Uhum. tu
refazeres o teu jardim, porque há muitas plantas anuais que é normal morrerem de um ano para o outro, por exemplo, as petúnias são anuais e muitas das outras que eu disse também morrem de um ano para o outro. E nesta altura é mesmo isso que nós queremos, é que o cliente chegue e sinta que, ok, eu tenho aqui com que me entreter. Uma grande oferta, Exatamente, há aqui exato. uma grande oferta e tenho com que me entreter em refazer o meu próprio jardim. Mas vocês, portanto, vocês têm uma coisa também muito separada. Vocês têm as plantas de exterior e têm as plantas de interior. E, e a nível de plantas de Sim, interior, o e que as é que, plantas de interior. portanto, vocês. Portanto, não, exato, portanto, normalmente nós entramos, O que é que temos acho que agora? vocês têm logo ali as suculentas, logo ali tem uma grande até variedade de suculentas assim mais pequeninas, Uhum. não é? Daquilo que eu me lembro. Ahm, Sim. Cactos suculentas. Exato, catos e suculentas. Depois vocês têm uma sala a seguir, onde vendem as plantas de interior, vendem as monsteras, as Sim, ficus, não exatamente. é? E depois tens ao lado uma de Uma de exterior. exterior, exato. Exatamente. Portanto, nessas de interior, o que é que vocês neste momento têm à venda? É assim, há coisas que tens sempre, que são os nossos best-sellers sempre, que é a monstera é algo que tu bem, se não tiveres uma monstera nas nossas estufas, alguma coisa deve estar muito errado, porque é Claro, realmente claro. aquelas plantas que as pessoas, um, procuram muito, 2, é aquele retro, mas que está sempre na moda, que não se consegue entender, ela está Uhum, sempre na linha de procura. Pois há outras plantas que também estão nos nossos best-sellers, por exemplo, a Begónia maculata, também é uma planta que é muito uhum. procurada. Dentro da família das calateias, há várias específicas que também as Vocês pessoas têm muitas. é Vocês têm verdade, muitas. muitas mesmo, mas dentro da família há sempre várias que as pessoas estão recorrentemente à procura, a orbifolia, a zebrina, por exemplo, são assim também marcos muito grandes Uhum. para as calateias. E depois também tens aquelas easy care plants como a sansevieria e a zamioculca, que também temos sempre disponíveis, mesmo que não seja a Raven, que é um bocadinho mais especial, que Uhum. é negra. É mais negra, exato. Exatamente. São sempre plantas que também tentamos sempre ter. Depois, o que acontece aí nas variações do que é que vai havendo no interior é a que eu vejo mais é os caládios, que só consegues mesmo ter agora, daqui mais ou menos um mês já vais começar a ter. Começas a ter uma Sim, mas variedade de também plantas. são sazonais, não é? Novamente, são sazonais, porque depois o bulbo O tem bulbo. dormência e, portanto, depois para o ano voltas a ter, efetivamente, mas nós em loja, assim a diferença, porque as plantas de interior, como são todas tropicais, elas minimamente conseguem se manter dentro das Uhum. nossas casas, na nossa estufa, dentro da nossa estufa de interior, conseguem se manter sempre mais ou menos todo o ano, portanto, são plantas que ou há uma novidade no mercado e nós temos lá por acaso, ou se não for o caso, tu encontras sempre mais ou menos dentro das mesmas variedades. Depois podem ser Uhum. diferentes cultivares, dentro das mesmas espécies, diferentes cultivares, mas normalmente encontras sempre os mesmos nichos, as damioculcas, os sindapsos, e as holocásias também. E diria que neste momento, se calhar, as coisas assim mais especiais que estamos a ter continua a ser a Monstera variegata, que é uma planta que é bastante cara, mas que é um statement. Ter uma planta daquelas em casa, temos de dizer que é um statement, não há de ser outra coisa. Claro. Também temos muitas ficus, a ficus tinec, a ficus elástica normal, robusta, também existem muitas agora nesta altura, sempre, mas nesta altura mais, efetivamente. E, hum, e acho que é isto. Depois tens a típica Phalaenopsis, a orquídea de casa, Claro, claro. que as pessoas também procuram bastante. Portanto, acho que ter assim, sempre uma grande zona só com estas orquídeas e depois vais sempre rodando alguns fetos, algumas begónias também. Ok. E portanto, portanto, assim, com o aumento, estávamos a falar ali um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, com o aumento crescente, portanto, do interesse das plantas de interior, hum, eu digo de interior porque, bom, porque eu acho que de exterior eu acho que a coisa sempre foi mais ou menos, pelo menos da minha perspectiva, eu acho que deve ter havido um aumento, pronto, do interesse das plantas no Covid, mas havia muita gente tanto fechada em casa dentro de um apartamento que, pronto, as plantas de exterior, essas pessoas acabam por ter mais plantas de interior do que de exterior. Mas a nível de plantas de interior, quais é que foram assim as trends que vocês notaram nos consumidores nos últimos anos? Mas em espécies ou em Em espécies? espécies, assim, o que é que vocês viram que as pessoas de repente começaram todas a querer? Portanto, estás a falar das monsteras,
Estavas a falar das monsteras, por exemplo. Monstera é um clássico, obviamente, mas assim a loucura sempre foi as calateias. Quando nós metíamos uma A calateia nova sério? no site, era na hora, eu não te consigo dizer de outra forma, era na hora. Nós metíamos e já sabíamos que no final do dia a quantidade que seja de calateias que nós puséssemos daquela nova variedade ia esgotar, e esgotava. E depois já tínhamos pessoas a perguntar quando é que íamos voltar a ter, ou às vezes acontecia-nos nós publicarmos no Instagram e em menos de 24 horas o story ainda lá estava, não é? E a planta já estava esgotada e depois nós depois tínhamos de estar a apagar stories porque as pessoas depois perguntavam, "Então, mas não existe, não Exato. existe." E nós, pois, nós sabemos, já esgotou. Então, nós o que sentimos mesmo foi qualquer nova espécie de calateia que nós apresentássemos desaparecia. Era uma, não conseguimos conceber ou explicar, e também sentimos muito que depois o que aconteceu foi que os produtores holandeses e belgas e etc., também sentiram muito a Uhum. necessidade de começar a fazer todas as mais diferentes e variadas possíveis. Portanto, nós dizíamos, olha, nós precisamos de mais e mais variedade e o que é que possa ter mais novidade. E lá temos aqui esta pequena experiência que começámos a tentar fazer. O que é que acham? Querem experimentar? E eu assim, não, nós podemos experimentar, mas vai ficar já sem ela. E era sempre assim, era sempre assim. Foi muito engraçado, porque as pessoas, por um lado, sabe, parece um bocadinho aquela relação tóxica, porque as calateias não são de toda a planta mais fácil para se iniciar, Não são. e era assim um bocadinho aquela relação tóxica de que as pessoas queriam, sabiam que havia a grande probabilidade daquilo não correr bem, porque não estavam habituadas ainda a plantas, ou não sabem como é que se pode lidar com as calateias, tem de ser de uma forma diferente das restantes plantas, e pronto, e tinham-nas, e depois, passado uns tempos, vinham falar connosco, a dizer que estamos com problemas com esta calateia e o que é que eu faço? E nós, claro, ajudávamos, mas sentíamos mesmo que, pois, também já estávamos a prever que existe esta. Que isto que vende-se muito, mas, se calhar, pronto, assim, um cliente mais incauto, sem saber que aquilo, pronto, não é assim uma planta que se dá em todo lado, que se dê com toda a gente. É engraçado que tu digas isso, porque o primeiro sítio realmente onde eu vi muitas calateias de muita variedade e elas estavam todas impecáveis, foi realmente nos vossos viveiros. Para aí em 2020, sim, foi para aí em 2020, no final de 2020. Vocês tinham para aí umas 10 variedades de calateias. Eu nunca tinha visto nenhuma loja a vender tanta variedade de calateias. Pronto, aqui é muito bonitas e grandes. É que vocês não vendem pequeninas, vocês vendem já naquela altura vocês vendiam muito grandes. Agora já se vê a mais sítios Sim, grandes, mas já, vocês já vendiam, pronto, eram realmente muito bonitas. E pronto, eu percebo. Quem não sabe que o bicho que está a comprar realmente olha para aquelas plantas e dá vontade de realmente comprar, porque elas são lindas e grandes e não são assim tão caras e dá vontade de comprar, mas são lindas. pronto, mas estavas a dizer que o produtor estava a dizer que estava a fazer uma experiência, as pessoas também fazem uma experiência na sua própria casa ou estar a comprar uma calateia daquele tamanho. É assim, há assim, algumas Um fáceis, bocadinho. mais fáceis do que outras, mas É há umas que mesmo. são terríveis, são Sim, a White Fusion, sim. aquelas com variegação amarela, aquilo é terrível, aquilo é ninguém consegue ter aquilo sem ser com manchas pretas, aquilo Sim. quais é que são, portanto, se calhar vais-me dizer as calateias, mas quais é que são assim as plantas de interior que vos dão mais trabalho manter bonitas até o cliente comprar? Eu sei que não estamos na altura, mas vou ter de tocar outra vez nisto. São os caládios. Para nós, o que nos dá mais trabalho de manter bonito até o cliente levar para casa é mesmo os caládios, porque é uma planta muito sensível a horas de luz, a temperatura, e pode haver, imagina, um dia em junho que faça um bocadinho mais frio durante a noite. Nós não vamos estar a ligar aquecimentos de estufa durante o verão, não é? Portanto, as plantas normalmente conseguem suportar, todas elas de interior, conseguem Uhum. suportar uns 15 graus, 14 graus, não é por aí. Mas elas ao mínimo, ou seja, baixa de 18, não, está tá a chegar o outono, está a chegar não sei o quê, e começam, Vamos morrer. sentem logo que não, já está para vir o frio, portanto isto não está para mim. Portanto, vou morrer, Não tenho pronto. umidade suficiente, porque no nosso verão também sabes como é super seco. Não tenho Uhum. umidade suficiente, a temperatura baixou ligeiramente, pronto, começam logo a perder folha. Ou seja, acho que deve ser a planta que para nós é sempre o maior stress termos em estufa e mantermos bonitas como elas chegam. É sempre o maior stress. Uhum.
As restantes, temos uma boa relação com elas, não acho que haja assim alguma que há sempre espécies um bocadinho mais complicadas, é verdade. Algumas alocásias também são assim meio, ah, vou-lhes chamar snobs. Algumas alocásias também são assim meio snobs, também às vezes não gostam assim muito também de algumas variações de temperatura ou algumas variações de umidade, também ficam logo um bocadinho mais afetadas, mas de resto não costumamos ter assim problemas. E, portanto, vocês, portanto, quem for ao vosso site ou ao vosso Instagram, vocês têm um serviço de consultoria. Hum, que É verdade. serviço é este? O que é consultoria de plantas? Então, isto surgiu porque realmente existe uma procura muito acrescida sobre o que pôr neste sítio, o que fazer aqui, o que pôr ali. Tenho estas plantas, o que é que eu faço agora com elas? Quando é que as mudo? Será que as mudo? Existem sempre estas perguntas muito constantes, tanto nos Uhum. nossos vídeos como no nosso e-mail e tudo mais. Só que às vezes as pessoas precisam mesmo de um serviço um bocadinho mais personalizado e detalhado, à sua casa. E então nós aí o que pensámos fazer foi este serviço de consultoria em que, pode ser presencial ou pode ser online, em que a pessoa marca, dependendo também dos horários que dá para um lado e para o outro, a pessoa marca e decide mostrar-nos quais é que são os problemas maiores que gostava de ver resolvidos ou opiniões de plantas que gostava de ter na sala X ou Y, ou virado aqui ou ali. E nós fazemos depois também um projeto e damos à pessoa, e depois também fazemos um relatório de tudo o que foi debatido e das coisas um plano de ação do que é que a pessoa deve fazer, e partilhamos assim, porque lá está, sentimos que as pessoas, houve ali uma crescente enorme de terem muitas plantas em casa, e com isso, quem não tem muita sabedoria depois no assunto, depois também existe uma gap enorme de o que é que eu agora faço com isto. Agora tenho isto tudo e não sei o que faço, e então sentimos que era necessário existir assim Portanto, é um serviço para responder basicamente para dar ajuda a essas pessoas. O que é que eu coloco aqui? Que plantas o que posso elas colocar quiserem, aqui? exatamente. O que eu já tenho, como é que eu posso Prosperar. ajudar? Ok, ok. Sim, isso é uma coisa até bastante inteligente, porque não há assim propriamente assim muitos serviços de ajuda. Agora, depois do boom das plantas, há que manter esse boom, não é? E portanto, quem ainda não aprendeu, portanto, ou quem se está a debater realmente com muitas plantas e ou problemas, pragas, etc., às vezes é difícil também, e nós sabemos que a internet pode ser É muito isso, genérica. é isso. É porque há tanta informação na internet e há tantas coisas que não que nós eu pelo menos há várias coisas que eu leio e penso: médio, não Exato. é bem assim. É, exato. E portanto que, pronto, derivado também às vezes um bocadinho dessa informação pouco especializada, hum, quais é que são assim os erros que vocês mais veem, se calhar através desses e-mails, portanto, do serviço de Uhum. consultoria, mas quais é que são assim os erros que vocês mais veem as pessoas cometer com as plantas? Isto e nem é só nos e-mails, até mesmo imagina, Em ou loja, mesmo com os provavelmente também. amigos, como sabem que como sabem que eu estou muito dentro da área, qualquer problema que tenham vêm sempre ter comigo também, não é? E há pessoa houve um amigo meu, anteontem, que se virou para mim num jantar e disse assim: "Olha Marisa, eu estou a regar o meu bonsai, 2 vezes por semana, quantas vezes por semana é que eu devo regar?" E eu: "Não, não estás." Eu assim: "Sim, ele parece estar a morrer." E eu: "Ai, esta conversa não consigo." Porquê? Porque é sempre parece que existe sempre uma mania de que há uma receita nas regras. Eu não consigo entender como é que pronto, lá está, obviamente que uma pessoa que é menos entendida, no mundo das plantas, eu percebo que necessito de algumas guidelines de para onde é que eu me oriento, não é? Portanto, o que é que eu faço com Uhum. isto e como é que eu procedo. Agora, não, isso lamento e digo sempre, lamento, não há para uma planta específica quantas vezes é que regas por semana. Ele até me começou a dizer que regava 2 vezes por dia. Eu assim: "Desculpa, dia? Não, não, semana." Eu: "Ai, Bom, não é uma bom, planta aquática." no verão,
se estiver à torreira do sol o dia Pois. todo, vá, eu aceito que a pessoa possa dar ali uma chuvinha de manhã e uma chuvinha à tarde. Ok, Pronto, eu mas se estiver à aceito. torreira do sol, coitado do bonsai, à torreira do sol, Exato, na hora de maior calor e nós no nosso clima, que é tipo seco máximo, não vai durar mais do que julho. Portanto, exato, ele exato. chega a julho e pronto, olha, foi bom conhecer o bonsai, pronto. E então ele estava lá com o problema no bonsai e eu estava-lhe a tentar explicar que, olha, Mário, então é assim, o que acontece é, primeiro tu tens de perceber onde é que tu puseste o teu bonsai. Eu primeiro pus primeiro tinha no meu quarto e ele até estava bastante contente, mas eu depois achei que se calhar estava com pouca luz, então fui pô-lo mesmo junto à janela, não sei aonde. Ou seja, ele mudou. Essa é outra coisa que também a mim às vezes faz um bocadinho confusão. Uma coisa é nós mudarmos as plantas de sítio quando realmente a estação muda e sentimos que a planta no verão não pode estar naquele sítio, porque depois realmente fica demasiado com sol muito, muito intenso durante as horas de maior calor, isso é uma coisa. Outra coisa é nós habituarmos a planta, desde que a compramos, a uma intensidade de luz, a um estímulo de luz, e tu depois, passado uma semana, muda-la de sítio. E depois, passado outra semana, muda-la de sítio outra vez. E eu tento sempre explicar, é uma analogia um bocado frouxa, mas é fácil de entender assim. É como nós e a nossa melanina. Se tu não tens melanina suficiente, se não estás já habituado a estar ao sol e já estás ali com aquela predisposição que consegues apanhar aquela quantidade de luz, vais apanhar um escaldão. E a mesma coisa acontece com as plantas. Se nós compramos uma planta, pomos-la dentro de casa e não pomos progressivamente com um bocadinho mais de luz em comparação ao sítio onde ela estava anteriormente, não é? Que há de ser primeiro o horto e depois dentro da tua casa, onde quer que a ponhas primeiro, ela vai sentir e vai sentir bastante, porque a luz é das coisas principais para a planta sobreviver, é daí que ela com a fotossíntese Claro. depois faz todo o alimento dela, não é? Portanto, isso e a água, obviamente. Mas é das coisas que a mim me choca mais, é as pessoas dizerem, que andam sempre a mexer nas plantas por todo o lado, ou seja, não deixam elas fazerem a climatização do sítio para ficar. E Uhum. dois, dizerem-me que, pois, eu pus ali, depois estava com muito sol, depois pus ali, depois e eu disse-lhe, olha, é assim, tu andas a dar estímulos completamente antagónicos à planta. Ela primeiro acha que tem de fazer um tipo de clorofila, porque elas depois também fazem tipos de clorofila diferente. Primeiro a planta acha que tem de fazer um tipo de clorofila para suportar um sol mais valente. Depois mete-la quase no escuro e ela depois tem ali uma clorofila que não consegue fazer a captação da luz, que já é pouca que tem naquele sítio. Então não faz. Pronto. E eu disse: olha, para de mexer na planta. Primeiro, não mexas mais. Metes num sítio, expliquei-lhe que tenha luz, por exemplo, que seja virada a este, portanto, tenha luz de manhã, assim, bastante luz de manhã, ou bastante luz ao final do dia, também é bom, apesar de que eu prefiro sempre a luz de manhã, porque ao final do dia tens muito mais hum, A luz. e tens mais far red, eu sei que isto é um bocado técnico, mas isso faz com que as plantas alonguem mais. Se nós pusermos plantas mais viradas ao oeste, elas vão ter sempre uns internós mais longos, porque existe uma quantidade de far red muito mais elevada no pôr do sol do que no nascer do sol. É interessante, mas é o que não Ah, acontece. E então eu digo sempre, ok, mete-a a este e tenta pá, por favor, regas consoante ela necessita. Portanto, vamos tentar ver como é que está o substrato e antes de ele ficar seco, portanto, ele tem de estar, não pode estar todo chupado, todo seco, ninguém quer isso, mas tem de estar sempre um mínimo de umidade. E até existem mesmo aqueles sensores agora que dá para pôr e dá para colocar e dá para se perceber se as pessoas não têm assim muito jeito de pôr lá o dedo, ok, tudo bem, pronto, há pessoas que não gostam. Existe, portanto, há enormíssimas formas de vermos como é que isso se faz. Só que isso é uma das coisas que mais nos acontece, as pessoas terem estas receitas na cabeça de como é que se faz a rega e isto é uma verdade que eu desde muito pequena o meu pai me disse, que é, tu matas muito mais rapidamente uma planta com rega a mais do que com rega a menos. É muito mais rápido. Tu afoga-la, uhum. pronto. Ela precisa de respirar, a raiz precisa de respirar. E se tu ocupas todo o substrato com água, vai deixar de respirar, novamente, não é uma planta aquática, e não vais ter planta. E é muito mais difícil regenerar. As plantas são seres que regeneram com facilidade, mas é muito mais difícil regenerar se ela tiver uma asfixia, não é? Portanto, se ela tiver em hipoxia sem oxigênio, do que se estiver com sede e tu ainda consegues reanimá-la e ainda consegues que ela volte, porque ela tem sistemas de defesa Uhum. que conseguem suportar isso, enquanto que água a mais.
É, Pois, eu sei por experiência própria que a água a mais não é bom para a saúde. Mas, mas pronto, eu percebo aquilo que estás a dizer. Eu já tive aqui convidados que regam a mais, uns que regam a menos, uns que mexem nas plantas montes de vezes porque não as gostam de ver ali, e estão sempre a mexer nas plantas, mas eles sabem que aquilo não é uma coisa pronto, menos mal. positiva, mas exato, mas é realmente as pessoas que estão fora pronto, do mundo das plantas e que têm as plantas um bocadinho pela sua função, só pela sua beleza, mas não andaram a pesquisar muito. É muito essa coisa do quantas vezes é que eu é de regar? Eu normalmente quando as pessoas me perguntam isso, eu digo sempre, quantos copos de água é que tu bebes por dia? Ao longo do ano todo? E a pessoa diz, não sei, e quando tenho sede, está igual. Porque no inverno de certeza que bebes menos copos de água e no verão de certeza que bebes muito mais copos de água. Mas tu não sabes quantos copos de água é que tu vais beber por dia. Nem à segunda, nem à terça, nem à quarta, nem à... Não É sabes. consoante a tua Pronto, necessidade. é consoante a tua sede. É. Então tu tens que ir ver, pronto, a planta, tu tens que ir ver se ela tem sede. E ela não pode gritar por si e dizer: Olha, está na hora. Exato, exato. Depois também há plantas, pronto, depois também há plantas que parece que elas têm sede, tu vais regar e elas morrem na mesma. Mas, e apodrecem. E aí tu achas que, e aí tu não lhes, exato, E exato. pois há aí uma grande panóplia pode existir uma praga que tu não estejas a identificar, a planta está em stress porque está a combater a praga ou a tentar, e às vezes aí as necessidades de rega até podem alterar um bocado e portanto tu estavas habituado a fazer um estilo de rega e se continuas piora, ou há muitos fatores, também há vezes que acontece tu mudas a planta de vaso e aí as necessidades de rega também vão alterar, porque se mudaste para um substrato um bocado maior, depois a planta primeiro que se habitua, também não a podes afogar se continuas a regar da mesma forma, se calhar vai ser a mais, porque vai demorar mais tempo a secar. Portanto, acho que aí depois há uma panóplia de fatores de se regarmos bem, ela morre à mesma. Sim, mas depois há muitas outras coisas por trás que podem Uhum. estar, coitada, ela estar ali a fazer uma luta silenciosa, não é? Então, Marisa, portanto, com uma trend cada vez maior, portanto, assim, de venda de plantas online, vocês, pronto, devem ter percebido desde a pandemia, vocês notam cada vez mais uma separação das pessoas, portanto, das as que compram presencialmente e das que compram online, ou não, ou é quem compra online também compra presencialmente e, ou seja, notam que o perfil dos consumidores mudou, notas que as pessoas se separam um bocadinho em dois, ou é tudo transversal? Eu acho que está cada vez mais transversal, sabes? Porque e eu também, pronto, se calhar não é o tipo de propaganda que eu devia de fazer, mas eu também aconselho sempre que as pessoas tenham a mínima noção das plantas que estão a comprar e se as Uhum. puderem ir ver e se puderem ah, pedir mais conselhos e etc., mesmo aos outros, eu acho que é sempre melhor. É claro que há pessoas que moram muito longe e que a única forma é mesmo via online e que, portanto, também estamos cá para esclarecer qualquer uma das dúvidas. Mas eu acho que as pessoas que realmente moram minimamente perto e que têm a possibilidade de ir ao Horto, acho que neste momento o preferem fazer. Porque Uhum. também, conseguem dentro, imagina, dentro daquelas Philodendron Milocrisano que tens, conseguem ir lá e conseguem escolher a que querem, não é? Porque nós Uhum. muitas vezes não conseguimos estar a pôr para todas as plantas, só assim as mais caras, mas de resto não conseguimos estar a pôr para todas as Uma a uma. plantas exatas que temos cultivar daquela variedade, não nos é fazível. E lá está, e depois há sempre algumas pequenas variações que a pessoa, a fotografia que vê não é a exata planta que depois vai receber em casa, não é? As plantas não são, as plantas, na minha opinião, são perfeitas, mas elas não são idênticas, não são gêmeas idênticas, a não ser que tivessem vindo mesmo das Claro, mesmas não estacas, são clones. não são clones, e, portanto não é fácil também às vezes as pessoas perceberem que é normal as plantas terem pequenas imperfeições e é normal não serem, lá está, clones, não são gêmeas, isso não existe, pronto. E há plantas que é mesmo, pronto, há plantas que elas realmente são diferentes em fotografia, e do que na realidade. Há plantas que são mais escuras na realidade do que na fotografia, há plantas que na fotografia parecem que têm ali um brilho e aquilo na realidade não tem assim tanto brilho, a não ser que tu apontes ali uma luz, E que esteja ali. portanto, é na determinada direção para dar aquele brilho. Uhum. Estou-me a lembrar, por exemplo, de begónias. Eu conheço, portanto, pessoas que acham que as begónias são azuis, aquelas begónias que têm aquela iridescência azul em determinada Uhum. luz.
Eu conheço pessoas que acham que as esbónias são sempre azuis. E eu já lhes disse, não, elas se calhar até são quase mais para o preto, não chega a ser preto, é assim, mas são escuras. E depois quando a luz bate em determinada direção é que elas dão aquele brilho azul, mas elas não são azuis. Mas as pessoas depois, Pois. mas eu comprei uma planta, na fotografia era azul e agora ela cheguei a casa e ela é quase preta. Pois, mas é assim, se tivesses comprado presencialmente tinhas percebido que ela não Sim, era azul. sim. Eu acho que há sempre uma grande mais-valia, de se comprar presencialmente, não só por isso, não é, porque também pode haver sempre uma gap, em que pelo menos no nosso caso eu tento sempre que não existe essa gap, que ou seja, o que tu Uhum. estás a ver é minimamente o que depois vais encontrar, é uma planta diferente, não vai ser a mesma, mas é minimamente o que vais encontrar. Agora, se a pessoa vier ao horto, obviamente que tem sempre um, muito mais a experiência de: "Ah, eu vinha com a ideia desta, mas realmente gosto muito mais desta". Exato. Portanto, isso é uma coisa que, por muito que tu vejas online, é uma experiência que eu acho que é completamente diferente e para além disso, depois há sempre alguma coisa que tu pensas que: "Ah pá, olha, se calhar vou levar isto também, porque realmente depois preciso disto para cuidar dela". E tu quando estás a fazer uma compra online, se calhar estás só direcionado para comprar a planta e depois o que vais fazer com ela quando ela te chega aí é que tu depois raciocínias que vou precisar de um vaso, vou precisar de Uhum. trato depois daqui a uns tempos para mudar e depois se calhar vou precisar de adubo para o próximo ano para adubar, o que é que e não tenho nada. E depois estás a receber uma planta unprepared, não tens preparação nenhuma para pronto, e portanto por aí eu acho que realmente a experiência no horto é melhor e existem pessoas que realmente preferiram deixar as compras online para virem aos hortos, nós sentimos isso, existiu depois uma grande acréscimo de pessoas nos nossos hortos, depois da pandemia, mas continua a existir também as compras online mesmo para pessoas que moram muito longe ou até mesmo para clientes de Espanha. E, portanto, quais é que são, ou quais é que foram assim o vosso maior desafio assim, no cuidado das plantas? Assim, em alguma coisa que vocês tenham, portanto, no vosso percurso, a nível de plantas, cuidar de determinadas plantas, assim, alguma coisa que vos tenha surgido? Algum desafio, assim, alguma coisa difícil? Epá, é mesmo o que eu disse. Acho que os únicos desafios anuais continuam a ser, continuam a ser os caládios, algumas das alocásias. Depois, claro, que há aquelas plantas muito mais sensíveis, por exemplo, as rosas minis, sabes que às vezes oferece assim aquelas rosas minis, elas são muito sensíveis, muito suscetíveis à botrites e, portanto, ou seja, os nossos desafios é sempre tentar que as nossas plantas como chegam muito frescas, tentar que elas se mantenham o mais fresco possível até serem escolhidas, não é? Vendidas. Pelo cliente e evitar ao máximo que algum tipo de fungo, praga se desenvolva, porque imagina num horto, se tu começas a ter um foco de algum tipo de praga, a probabilidade de dizimar e a rapidez com que se pode dizimar é muito, muito elevada e nós Uhum, isso nunca podemos deixar acontecer, não é? Portanto, tem de existir sempre mil olhos em todo o lado e perceber se não existe qualquer tipo de problema a acontecer e se acontecer, atuar tipo na hora. Isso. uhum. Última pergunta, Marisa. Qual é que foi, assim, o pedido, se é que, pronto, se é que as pessoas o fazem, mas eu acredito que o façam, assim, o pedido mais inusitado que tu tiveste de um cliente? Que vocês tiveram? Há algumas coisas engraçadas que me possam surgir, e uma delas até tem ainda mais graça, porque eu estava na loja só por acaso, eu às vezes vou só às lojas, para ver se está tudo conforme, se há coisas que temos de mudar de sítio ou assim, ou às vezes vou às lojas mesmo para ver se planta X ou Y novas já foram colocadas nas linhas e como é que estamos. E eu por acaso tinha ido à loja fazer não sei o quê, e ouço uma cliente a perguntar ao balcão onde é que ela pode arranjar sementes de tulipa. E eu, eu não, não consegui reagir logo, mas eu pensei: sementes de tulipa, não existem sementes de tulipas, tulipas não se propagam por sementes, não é? Ou seja, mas isto é logo a pessoa que minimamente sabe o que é uma semente, o que é um bulbo, não é? O que é um cromo, o que é um rizoma, as pessoas, e pronto. Mas ela estava mesmo, não, não, são sementes, aquelas, sabe, pequeninas, e depois a rapariga que estava a atender, ela aí também, ela ficou assim, olhou assim para ela e disse assim, não, mas não, não, pronto, eu achei muito engraçado, pronto, às vezes
há estas, lá está, esta um bocadinho lacuna na informação, mas depois para nós Uhum. que estamos na área, claro que isso nos faz graça, Claro, porque não existem, não é? As pessoas acham que isso existe e não existe. Mas depois também há outras coisas engraçadas. Houve um cliente que uma vez, nos trouxe-nos uma petúnia, passado um mês e tal de a ter comprado, completamente afogada, e disse, uma petúnia, que é uma planta que custa 1 euro ou 2 euros, não sei, mas é uma planta relativamente barata, completamente afogada, a dizer que, a perguntar como é que, quando é que eu podia trocar por outra. E nós, olha, mas comprou a planta há um mês, nós não nos podemos responsabilizar pelos seus maus tratos, não é? exato. Pronto, a partir de um certo ponto, uma coisa é tu teres comprado uma planta e no próprio dia, pá, olha, e não, isto há este problema, eu só reparei agora, vais lá. Outra coisa é tu matas a planta e voltas ao horto e dizes, oh, não, desculpe, mas eu, eu quero devolver ou trocar por outra, veja lá, mas isso está morto já. Não, não. Já aconteceram este tipo de coisas, assim, meio. Não, é porque vocês, pronto, eu sei que vocês apanham em todas as atividades profissionais, pronto, se apanham pessoas que pedem coisas assim esquisitas ou que dizem coisas que não fazem assim muito sentido, só que normalmente nós, pronto, isso nunca passa cá para fora, então por isso é que eu te estava a perguntar isso. Ok, Marisa, vamos então ao nosso plano Tinder. Portanto, eu vou-te dar nomes de plantas e, portanto, como vocês são uma marca, eu normalmente faço o plano Tinder, portanto, e adapto sempre aqui ao meu convidado, como vocês são uma marca, portanto, tu vais dizer se ou não, caso seja uma planta que se venda bem ou não. Portanto, podes dar assim uma justificação simples, mas é suposto ser assim uma coisa mais rápida. Ok, então, Alocasia Dragonscale. Alocasia Dragon Scale é um sim, mas sabes, quando tu dás um match no Tinder, mas depois, passado 2 meses, podes-te arrepender, porque Hum, é um high maintenance muito grande. sim. Asplenius. Os aspelénios, ah, eu diria que é um sim, mas há algum em específico ou... Não, quer dizer, se quiseres falar de algum em específico, mas eu estou a falar no geral. É assim, eu diria que esses são um sim seguro, porque os aspelénios são plantas que a malta pode comprar à vontade, e eu vejo que compram no nosso site, compram bastante, e acho que em loja também. Pronto, pode parecer um bocadinho uma planta um bocadinho mais sem sal, porque é toda verde, não é? Às vezes tem só formatos assim de folhas muito engraçadas, na minha opinião, mas não tem assim nenhuma característica diferenciadora de ser tipo, é roxa, ou tem aquelas tonalidades todas loucas, ou brilha no escuro. Mas, Uhum. mas é assim muito fácil de cuidar tipo, a vida que ela consegue levar é enormíssima, portanto, Ok. Begonia ferox. isso temos aqui um não. Mas, e é engraçado que é uma planta que nós temos um notificador de pessoas que procuram por coisas específicas. É uma planta que muita gente mete que está à procura e que quer quando ela está esgotada, que neste momento é quase sempre, e depois quando ela está em estoque ninguém a quer. É uma coisa que eu não consigo conceber. As pessoas procuram, não é? Nós metemos-la em estoque, mas depois ninguém quer. Portanto, eu diria que é um não, porque é do género. Quando não está no mercado, toda a gente a quer, não é? E quando está, não, ninguém pediu, nem queremos saber do que isso. Não. Então acho que é assim. Se fizermos a analogia um bocadinho para o Tinder, acho que há de ser uma coisa dessas. Ok. Yeah. Até isso for uma maculata, uma Begonia maculata. Essa é o contrário. Essa é aquela que está sempre a voltar ao mercado e está sempre a ir embora. Portanto, ela rapidamente sai do mercado porque a malta fica com ela. Mas também é uma planta que não é assim tão incomum, portanto rapidamente também a conseguimos voltar a ter, e eu diria que é um grande sim, apesar de que muitas das vezes há pessoas que realmente sofrem depois com oídium nas folhas e pronto, excessos de umidade e etc. Ok. Calathea alberti. Engraçado, porque dentro da família das calateias tu tens umas que são tipo as Adonis, que é tipo, a partir do momento que existem é a loucura, e depois há outras que até se calhar são da mesma família, mas sabes, é aquele tipo de primo mais feiote, que ninguém quer dar assim grande Ninguém te pega. conversa. É Sim. um bocado triste, mas é um bocadinho o caso da Alberto, e eu gosto muito e tenho em casa, mas realmente há muita gente que, como existem umas um bocadinho mais bonitas,
que bonitos é uma percepção, não é? Mas preferem com mais colorações diferentes ou com uma folha mais XPTO, assim, pronto. Ok. As fitónias. A Fitónia é aquela pessoa no Tinder que é super bonita, mas depois, quando lidas diretamente com ela, parece que é tudo um drama, porque a Fitónia, se tu lhe deixas de regar um bocadinho, ela parece que morre. É tipo, não, morreu, olha, fiz cagada, não é? Comprei esta planta, agora já vai para o lixo. E é só mesmo naquele pequeno período de tempo, a partir do momento em que carregas e ela consegue fazer a reabsorção da água, fica toda bonita outra vez. Mas é uma dramática, e não é uma dramática como as que ela tens, que realmente depois estão mesmo a morrer e tu estás mesmo só, pronto, olha, a matá-la de alguma forma. As fitónias não não estão a morrer, está tudo ok, elas só ficam ali, parece chá, mas reanimam rapidamente. Ok, sim. mas é uma coisa que vocês vendem bem. Vendemos bem. Ok. Vendemos bem. Ok, por fim, então, os Cordyline. Cordyline, que interessante. Eu acho que tenho mixed feelings sobre os Cordyline. Não, isso é muito interessante. Não sei se conseguia pô-lo na categoria da malta a dizer mais que sim ou mais que não, porque também não é uma planta. Eu diria que é mais aquele perfil, sabes? É mais aquele perfil low-key, mais tímido, Sim. mas que funciona muito bem. Eu diria que é mais que isso. Uhum. É uma planta que a malta realmente, no geral, não fala muito. Eu aconselho, porque é uma planta que realmente não é difícil de cuidar e de ter em casa e de tratar. Mas é sempre aquela planta que não é a primeira que surge na cabeça das pessoas e não é a primeira opção. Portanto, não te consigo dizer se era assim um sim ou um não. Pessoalmente eu punho assim. Mas as pessoas não. Eu acho que é assim um bocado filler plant, estás a ver? É aquela planta que tu tens para fazer ali, pronto, tens ali um buraco e precisas de preencher ali com qualquer coisa. E precisas de uma planta ali resistente ali no meio daquelas que tu até gostas mais. E então compras um Cordyline porque aquilo, pá, vamos admitir, não são lindos, mas também não são feios. Portanto, é aquele. Dá para encher bem, não é? Dá para encher, estás a ver? Então é uma planta um bocadinho para fazer volume e para fazer paisagem, mas não, eu acho, da minha percepção, que não é uma planta assim bonita por ela própria. Sim. Não é muito vistosa, não tem cores assim espetaculares, não, é uma planta muito resistente, mas é um bocado filler plant. Eu acho que é por causa disso que as pessoas compram, porque tem um propósito, mas também não compram assim tanto, porque ela também não tem assim características. Acho que podemos ir por aí, ou seja, a malta compra porque há um propósito e ela faz um feel bom do perfil do propósito, ou seja, ela preenche o propósito. Ela não Exato. podemos dizer assim. Exato. Pronto, Marisa, olha, obrigado portanto, aqui pela tua participação aqui no podcast. Portanto, eu desejo todo o sucesso portanto, para ti e para a marca. Portanto, se vocês não conhecem portanto, a Plantiza, portanto, tem uma loja online, oferece bastante plantas, portanto, aqui uma grande diversidade. Tem também, portanto, a parte dos hortos, onde tem, portanto, como vocês devem ter percebido, uma grande variedade de plantas, onde vocês podem lá ir. Eu só conheço o de Sintra, as pessoas realmente, os funcionários lá são muito simpáticos, todos, desde as senhoras que lá estão a tratar das plantas até às pessoas realmente que estão ao balcão, e percebem bastante e oferecem muito os seus conhecimentos. É uma coisa realmente que os vossos colaboradores são realmente muito simpáticos. Se vocês tiverem, portanto, perguntas, podem fazer diretamente, portanto, à Plantiza, ou podem, portanto, fazer diretamente para mim, Age of Plants. Já sabem, portanto, eu relembro que nós estamos no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube como podcasts. Portanto, obrigado por estarem desse lado e até à próxima. Obrigada.